Muito boa noite a todos e a todas aqui presentes para mais uma edição do Alto Paraíso em Foco, que é idealizado pelo Mandato Coletivo Permacultural. Hoje aqui representados pelo Severino. Dá um tchauzinho, sabe? Olá, tudo bom? E por mim, Reni, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje a edição está muito especial, a gente vai falar sobre o seminário do Plano Diretor, o primeiro seminário participativo do Plano Diretor, organizado pelo Condema. E para essa noite, então, a gente convidou a Mel, que é a presidente do Condema. Dá um tchauzinho, Mel. A Sueli, que é arquiteta, urbanista e foi participante do primeiro plano diretor realizado aqui em Alto Paraíso. Dá um tchauzinho para a gente, Sueli. A Xíslia, representando a sociedade civil através do Instituto Biorregional do Cerrado. E o Ismael, que é o nosso secretário do Meio Ambiente aqui de Alto Paraíso. Muito bem. Eu queria começar essa noite dizendo que esse espaço é um espaço de bate-papo, de entendimento do que está em foco na cidade. Então, se os nossos convidados tiverem perguntas uns para os outros, fiquem à vontade de fazer. As pessoas que estão aqui nos acompanhando também, Laura Lourenço, Norma, Edna, Geraldo, Mari, Felipe, Márcio, muito boa noite para vocês. Se vocês tiverem algumas perguntas, escrevam no chat, o Sérgio vai ler para os nossos convidados também, e a gente abre a palavra para esse bate-papo também. Eu queria começar com a Sueli, então, saudando, honrando a presença dela aqui. Sueli, como eu anunciei, é arquiteta urbanista, fez parte do primeiro feitio do plano diretor aqui da nossa cidade. Queria perguntar justamente para ela resgatar, pedir para ela resgatar esse histórico de como é que foi o processo, as pessoas que faziam parte da equipe, isso, como é que foi esse histórico, conta para quando que foi feito, conta para a gente como a cidade estava naquele momento que você participou. Bom, bem rapidamente, eu lembrei o nome do arquiteto que trabalhou, Miguel, não me lembro o nome. Ele tem, inclusive, uma série de livros sobre meio ambiente, não sei se vocês conhecem. Mas nós éramos uma equipe muito pequena e começou-se, já o próprio Miguel, como era morador aí da área, ele teve uma ideia, antes de começar o plano diretor, ele fez uma pesquisa muito interessante nas escolas de Alto Paraíso. Ele pediu para as crianças fazerem desenhos da cidade. E foi muito interessante, porque os desenhos mostravam muita coisa que não era nem dita sobre a cidade, e todo mundo ficou muito interessado. Foi uma coisa bem participativa, porque, inclusive, os pais também participaram, né? Provavelmente, né? Viram esses desenhos dos filhos. Então, ele começou esse processo, a gente tinha a intenção de fazer um processo participativo mesmo. Então, nesse caso, começou com esse desenho, aí nós já assumimos esses desenhos como uma parte, né, do levantamento de problemas, e dali a gente foi andando com umas estratégias, porque não tinha muito dinheiro, o dinheiro era muito pouco, não foi um plano diretor assim, muito bem equipado, nem com recursos, né? A gente ia na viração própria. Então, a pesquisa foi bastante, vamos dizer, espontânea, no sentido da população entrar com todas as informações que eles tinham, tinha uma abertura total para a gente ter informações, mas era uma informação, aí é que é importante, a gente perguntava e queria saber problemas. A gente não queria reivindicações, nem coisa nenhuma, a gente pedia que o pessoal nos contasse e dissesse quais eram os problemas que eles pessoalmente viam na cidade. Então, nós tínhamos uma estratégia assim, de perguntar, nós dois, como arquitetos, a gente fez o percurso na cidade toda e fez as anotações que um arquiteto enxerga, que é diferente do que uma criança enxerga.
de problemas, é diferente do que uma dona de casa enxerga de problemas. Então, a gente pegou o testemunho, pediu, né, uma coisa bem solta, assim, mas que todo mundo dessas categorias todas nos dissessem de alguma forma, por questionários ou tudo mais, quais eram os problemas da cidade. Esses problemas, a gente fez uma compilação geral desses problemas. Então, vocês veem, não era uma coisa sofisticada, não era um levantamento estatístico, nada disso. A gente simplesmente pegou dados de qualidade e conseguiu ter um levantamento que a gente achou bastante satisfatório, porque Alto Paraíso era um lugar, naquela época tinha 7.000 habitantes, né, por aí, e então a gente conseguiu um panorama dos problemas da cidade e começamos então a trabalhar em cima daqueles problemas. E no processo participativo, a gente fazia um jogo, pegava esse material recolhido de informação e fazíamos, vamos dizer, em gabinete, a gente fazia a nossa avaliação, a nossa interpretação daqueles problemas. Mas aquela interpretação não era, a gente não achava definitiva, a gente levava para as reuniões com a população. Então, naquele tempo, não se falava muito em audiência pública, isso veio depois, né? Mas a gente fez muitas reuniões na evolução do pensamento, do diagnóstico da cidade, depois das propostas, dos objetivos, na definição de diretrizes, até a formulação da lei, a gente foi o tempo todo reunindo com a população, levando a eles a nossa opinião técnica, escutando. Nesse momento é muito interessante ver essas reuniões, porque, de repente, a gente descobre, às vezes, que a população sabe muito mais do que a gente. Eles trazem um conhecimento incrível, né, da sabedoria deles em torno da cidade. Então, a gente vai fazendo uma composição, uma síntese desses problemas todos e consegue o tal diagnóstico. Então, com o diagnóstico, mas o nosso diagnóstico, aí eu queria chamar a atenção uma coisa, os diagnósticos em geral, que é chamado diagnóstico nos planos diretores, tem um certo vício, porque o pessoal confunde descrição, né, estatística, somada com outras, né, opiniões e tal, que isso não é diagnóstico. Quer dizer, um médico, mesma coisa, um médico, quando vai fazer um diagnóstico, ele não fica jogando para um lado, palpites para um lado e para o outro, ele assume as informações do doente, né? E com o conhecimento que ele tem, ele formula a questão que ele tem que tratar daquele doente. É a mesma coisa na cidade. Então, é importante, e eu estou preocupada muito com isso, esse caminho, essa metodologia, de realmente a gente ter certeza do que está fazendo. Né? Eu vi, já teve um diagnóstico da Arismar, né? Não sei se vocês viram. Arimateia, da empresa Arismar, isso. Da empresa. Eles, não sei se eles, eu tenho a impressão que eles consideram que aquilo que eles apresentaram já é um diagnóstico. Mas o diagnóstico que não te traz uma formulação de questões da cidade, quais são as questões principais da cidade, as questões que tem que ter intervenção do plano diretor, esse diagnóstico não está completo, ele não está pronto. Então, eu fico preocupada, eu não sei se a prefeitura devia cobrar um plano de trabalho mais detalhado, né, que dissesse com clareza quais são os procedimentos que vão ser feitos para se ter uma formulação de questões urbanas de Alto Paraíso. É diferente de uma descrição de problemas e características sem interpretação nenhuma, sem busca de uma explicação, nem busca de determinações, né, daquelas questões. Então, isso é fundamental no plano diretor. Então, só para não me alongar muito, eu ficaria por aqui por enquanto,
Porque A gente vai te chamar de novo, não se preocupa, não. Vai se alongar bastante. Eu Só um queria passar a pouquinho, palavra Vera. nesse momento. A Edna falou que o nome do seu colega lá no plano diretor era Miguel Fomber. Isso, tá certo. E só para... Que ano que foi isso, Sueli? 1990, eu acho. 90, 90. Já faz mais de 20 anos, né? Já faz mais de 20 anos. Eu queria passar a palavra para a Xislia, nesse momento, como representante da sociedade civil, que também faz parte do CONDEMA, né, que é o Conselho de Meio Ambiente da cidade. Xislia, a gente escutou da Sueli dizendo que um plano diretor é como tratar um paciente doente, né? Quais seriam as doenças, neste momento, que você vê em Alto Paraíso que precisam ser tratadas urgentemente neste plano diretor que está em revisão nesse momento? Sim, boa noite a todos e a todas. É muito legal estar aqui nessa participação. Muito lindo ouvir a Sueli, que participou desse processo lá no início, trazendo esse histórico, nos traz bastante clareza sobre como foi esse processo. E eu gostei bastante dessa analogia do paciente, porque realmente Alto Paraíso, nesse momento, é um paciente que requer muita atenção e que eu diria, assim, sem medo de estar exagerando, que a gente já está a um passo de entrar na UTI. Sabe aquele momento em que os médicos tem uma junta médica e vai olhar se é necessário entrar na UTI sem aparelho respiratório ou com, né? Então, eu sinto que uma das principais doenças que a gente tem enfrentado aqui é justamente o uso e ocupação de solo desordenado, principalmente na área rural, né? A área urbana é uma questão em que a gente tem muita atenção, né? Tem áreas como o Eldorado, que cresceu bastante, já tem ainda previsão de crescimento, que tem avançado bastante na área rural, e o próprio Eldorado é um sinal, um sintoma da doença, né? Porque aquele uso desordenado, né, implicou em ter vossorocas, a cidade não tinha um planejamento hídrico para atender essa nova demanda de moradores na cidade, né, mas a gente tem diversos sintomas, né, a saúde é uma questão que a gente precisa olhar, mas principalmente o uso e ocupação de solo na área rural desordenado, né, vale lembrar que a Chapada dos Veadeiros, o que não é parque nacional, a grande parte é área de preservação ambiental, e a gente precisa olhar para isso como uma das questões nesse uso e ocupação de solo, né? Então, tem um crescimento de população, tem um crescimento de muitas pessoas comprando lotes aqui, tem um crescimento de loteamentos da área rural, né? Então, muitas pessoas construindo sem que se perceba que esses loteamentos por si só já são irregulares, né? A gente não pode parcelar o solo da forma como tem sido feita. E uma das questões é que nós não temos fiscalização no município para que essas coisas não aconteçam, né? Então, o que eu temo é que a gente direcione, se a gente não fizer muito bem feito esse plano diretor, que a gente vá só regulamentar as coisas que já estão acontecendo, porque já aconteceram, né? E não que coloque um planejamento para que a gente possa frear esse crescimento, né, e fazer um planejamento do que já existe dentro das possibilidades que existem no município, né. Então, eu penso que a principal doença que a gente está enfrentando agora seria realmente essa. Obrigada, X. Queria passar a palavra para a Mel agora, como presidente do CONDEMA. Dentro do CONDEMA, a gente tem vários GTs em andamento, né? Eu estou tendo a honra e a oportunidade de coordenar o GT do Plano Diretor, que é onde a gente está formulando, então, esse primeiro seminário participativo do Plano Diretor, organizado pelo CONDEMA. Mel, como é que está essa organização? Quando vai ser? Quantos dias? Se você pode falar um pouquinho dessa programação para a gente e se contempla, assim, de uma forma geral, o que está contemplando dentro desse seminário de uma forma geral para as pessoas entenderem, porque muita gente confunde que o que a gente está fazendo através do CONDEMA nesse momento é o plano diretor, é a revisão do plano diretor e a proposta é um seminário. Então, explica para a gente, assim, essa diferença entre esse seminário e a revisão do plano diretor e o que vai acontecer nos dias 3 e dia 4 de agosto. Bom, gente, boa noite aí para quem não falei antes.
Pois é, eu acho que o papel do Condema é a principal função aqui da gente. A gente tem aí uma coisa que eu acho que teria que ficar mais claro para a sociedade, qual é o nosso compromisso, e o seminário está dentro das diretrizes que a gente vem traçando para o Conselho nesse novo momento, que é trazer informação de qualidade e poder mediar. Eu acho que esse seminário ele tem uma boa função de mediação, tanto quanto ao entendimento de onde a gente está, né? A ideia que trouxe a gente já realizar esse seminário foi: estamos perdidos, não sabemos aonde que o município parou, em que momento que a entrega do diagnóstico foi ou não concluída. Eu acho que a gente sente isso. Hoje me ligou Edna, que eu estou vendo que está aqui com a gente, várias pessoas um pouco inquietas com a gente ficar patinando no mesmo ponto, né? Então, acho que a ideia do seminário é traçar um marco, não é falar sobre... Nós não vamos desenvolver o plano diretor durante esse seminário, mas nós vamos retomar juntos, sociedade civil organizada, mais o município, mais a Câmara dos Vereadores, Poder Legislativo, né, e o Poder Executivo, em que ponto estamos? Porque hoje a gente tem um diagnóstico que não está finalizado, acho que depois o doutor Ismael vai poder nortear mais a gente, e vários passos a seguir até que a gente saia com um plano diretor novo. Temos aí várias considerações da sociedade civil, principalmente da sociedade civil, em relação ao diagnóstico, mas também a própria sociedade civil desconhece o resultado final desse diagnóstico. Então, acho que o seminário vai ser uma oportunidade da gente, de novo, entender o que é um plano diretor. Essa é a nossa programação. O primeiro dia, o dia 3, ele traz aí 3 pautas importantes, que é o plano diretor, como se desenvolve um plano diretor, né? Ou seja, as metodologias para esse desenvolvimento de um plano diretor e as questões jurídicas que envolvem um plano diretor. Então, para quê? Para que no primeiro dia todo mundo que esteja participando do seminário possa entender um pouco melhor esse escopo, para que no segundo dia a gente tenha aí a apresentação, sim, da empresa do Arismar, através da pessoa do Arimatea e mais outros convidados que já aceitaram, vão estar com a gente aí no seminário. Então, essa mesa teremos eles, a Secretaria de Turismo e de Meio Ambiente, e o prefeito e o Ministério Público, onde eles vão trazer para a gente o que está sendo, em que pé estamos e qual o próximo passo. Né? Ontem a gente soube aí, houve o final do término do contrato dia 29, mas já houve uma renovação para mais 6 meses aí com a Arimatea. Então, a gente quer entender durante esse novo período de renovação, 6 meses, o que vai ser feito, né? Quando que a gente vai ter esse plano diretor, que, se eu não me engano, está com atraso já da revisão de mais de 3 anos, né? Tivemos a pandemia aí que atrapalhou isso, mas a proposta do seminário é trazer essa programação para que a gente entenda melhor o que é e para que serve um plano diretor e aonde nós estamos nesse processo. E que, no final, que é a última mesa, a gente tem um compromisso público de encaminhamentos, onde cada uma das partes, sociedade civil, Poder Executivo, Poder Legislativo e a empresa contratada, se comprometam com cronogramas e com atividades que vão vir a desenvolver o plano, o texto final do plano diretor e o que vai passar pela Câmara para que a gente possa publicar. Eu acho que é isso. A gente pode aqui, Rene, eu posso abrir para passar de forma mais organizada depois as temáticas, mas eu acredito que a gente já vai estar fazendo essa divulgação de cada uma das mesas que a gente tem. Mas, em resumo, é isso. A ideia de trazer o seminário é que a gente possa retomar esse assunto que está perdido, né, gente? Desde a pandemia que está aí meio que solto, vai para cá, vai para lá, não sabe onde fica, a gente não tem nenhuma atividade concreta. Então, desde o diagnóstico, nada mais foi feito em relação a isso, pelo menos não que a gente tenha conhecimento de entrega enquanto produto. E eu sempre falo que o lugar do Condema nisso é de mediação, porque acredito que, como já foi gasto um dinheiro público aí, e essa empresa já está contratada e contratada de forma juridicamente correta, a gente tem que ver o que é possível, o que ainda é aproveitável do que fez, e conseguir, junto a eles e ao Poder Executivo, que
plano diretor seja desenvolvido de acordo com o que a Sueli falou, com o que a Gisela falou. A gente precisa ser ouvido, né? A gente precisa ser ouvido, inclusive, para desenvolver a metodologia, que eu achei legal essa fala da Sueli. A gente mesmo não sabe qual é a melhor metodologia para se aplicar, né? E acho que desde este processo a gente tem que estar junto. Então, acho que o seminário é esse momento, assim que eu vejo como o Condema está tentando conduzir esse tema nesse momento. Acho que é isso, Rei. Obrigada, Mel. Quero passar a palavra agora para o Ismael, nosso secretário de Meio Ambiente. Opa, foi subir um pouco a câmera, falei, está mostrando aí as plantas atrás dele. Escutei da Sueli também, dizendo que o diagnóstico não é uma descrição, né, das problemáticas, e sim a própria problematização dos problemas com sugestões e indicações. Eu queria saber se você concorda com ela e como é que está hoje o processo do plano diretor de Alto Paraíso. O que já realizamos, o que falta realizar e quais são se você já tem essa informação de quais são os passos, né, o planejamento para esses próximos 6 meses de contrato com a empresa Arismar. Boa noite, Ismael. Boa noite a todos. E obrigado pelo convite para a gente estar conversando aqui sobre. A Rene, o pessoal do Mandato Coletivo, sempre parceiro, sempre aberto à discussão, sempre envolvido nessas discussões de forma bem elucidativa, esclarecedora, e isso é bacana. Né? Os temas que mais têm relevância para a comunidade, vocês trazem de forma mais clara e informam e esclarecem. Isso é fantástico. Então, primeiro, parabéns pelo trabalho de vocês. Quem sou eu para discordar do que seja o plano diretor na visão da Sueli? Eu acho que é isso mesmo. Assim, eu acredito que tem algumas formas de trabalhar e nós tivemos alguma divergência com relação ao material apresentado pela empresa. E aí nós tivemos, eu até anotei aqui, uma versão final do diagnóstico completa, com todas as pranchas e documentos. Essa foi entregue à prefeitura. E uma versão que foi disponibilizada para conhecimento e apresentada no plano diretor. Né? Agora, como não é minha área especificamente, né? Então, é importante essa discussão, é importante que a comunidade se manifeste, é importante que não haja o consenso no momento de discussão, de uma discussão tão importante dessa, porque é o momento desse embate positivo. Então, se está faltando e precisa complementar, eu acho que é a hora de fazer agora. Então, não é uma questão... Eu acredito que não era uma preocupação anterior, como não é uma preocupação agora, da administração fazer por fazer. Isso não teria sentido. E eu já falei até para a Mel e para algumas pessoas que esse momento agora é interessante porque a provocação do retorno do trabalho do plano diretor vem da comunidade, do anseio da comunidade em ver a revisão feita, né? Porque eram vozes mais isoladas antigamente, que pediam por tal. A administração, no passado, então, resolveu comprar essa empreitada, resolveu fazer e encarar, com todas as dificuldades do momento, até entendimento do que estava sendo feito. A empresa veio como uma terceira ou quarta tentativa da gente dar um norte ao plano diretor, por outras tentativas que não foram bem-sucedidas e terminaram não evoluindo, né? Mas tudo que foi feito na primeira e na segunda tentativa foi aproveitado como material produzido. Nesse momento agora, nós temos um trabalho já iniciado, que eu acredito que, na pior das hipóteses, servirá de base para a continuidade do trabalho, com a busca de outros dados e informações, e aí sim a apresentação de algo que venha atender aquilo que for definido como a metodologia melhor a ser aplicada. Então, o seminário vem num momento muito propício, né? Quando da possibilidade de realizá-lo, a gente conversava aqui ainda no Condema,
né? A Mel colocava a importância, a X colocava a importância da gente rediscutir, né? Da gente retomar, mas retomar vendo que parâmetros estamos para a gente poder fazer algo que de fato represente. A Mel preocupada em que o Condema pudesse participar de forma realmente que contribuísse na discussão. A Reni sempre colocou à disposição o papel dela de vereadora para poder encabeçar, como tal, aquilo que fosse preciso dentro da Casa de Leis e fazer motivar. Então, a gente vê que aí os vários posicionamentos, o Sindicato Rural manifestou da parte deles, o Poder Público vendo a possibilidade da renovação do contrato, e aí extrapolou os limites do Condema, e a gente já viu isso reverberar na comunidade como um todo. Então, a gente já vê outras instituições, outras pessoas, outros segmentos também preocupados, né, com a necessidade da continuidade do trabalho, do ajuste do trabalho, para que ele, de fato, atenda aquilo que é proposto para um projeto dessa magnitude para Alto Paraíso, né? Como bem colocou, nós temos alguns pontos acalorados na discussão do plano diretor, e nesses pontos acalorados estão o nosso zoneamento urbano, não o nosso zoneamento urbano, com áreas comerciais, área de definição de o que pode e o que não pode, definição de zoneamento na zona rural, também com o que pode e o que não pode, de uma forma bem clara, e os parcelamentos e uso de solo, que esse é um outro ponto que vai ter um toque acalorado, né? Temos muita situação a regularizar, porque, infelizmente, as situações de fato já se fizeram presente, e a gente precisa normatizar, regularizar o que é passível, o que não é possível de regularizar, a gente vai ter que dar e buscar uma solução, e disciplinar para o futuro. Que eu acho que o trabalho que a Sueli fez com a equipe que fez lá no passado, buscou essa disciplina para o futuro. E faltou aí, então, a sensibilidade da gestão e da comunidade e entender que aquilo precisava ser revisto. Aquilo não, o plano diretor não era um manual auto-aplicativo. Não se traz normas auto-aplicativas nesse caso. É uma construção. Porque quando você propõe mudanças, quando você propõe ajustes, quando você propõe uma realidade para frente, para o futuro, precisa de ações continuadas que sejam feitas. Dentre elas, seguindo as políticas públicas traçadas, dentre elas, a própria revisão daquilo que foi discutido aí 5 anos antes. Nós experimentamos em Alto Paraíso agora uma drástica mudança na nossa micro-realidade nos 3 anos, de 3 anos para cá, com o evento da pandemia. Quem está aqui, por exemplo, eu estou aqui já há 15 anos, não é muito tempo, mas já é um tempo suficiente para sentir essa mudança de quando eu cheguei aqui. Nós temos pessoas que estão aqui há 30 anos, nós temos pessoas que estão aqui há 40, nós temos filhos daqui que sentiram bastante essa mudança dos últimos 3 anos. Então, imagina a situação de Alto Paraíso 20 anos atrás, 22 anos atrás, e Alto Paraíso hoje, né, 22 anos depois. Então, a ideia do plano diretor é que não chegássemos a completar o aniversário de 20 anos sem uma nova proposta. Contudo, muitos percalços aconteceram e esse objetivo não foi atingido pela administração à época, e a administração atual está retomando depois da pandemia. Então, tivemos aí mais um intervalo de tempo. Mas, assim, se eu posso te falar uma coisa, se eu posso falar uma coisa, o universo conspira a favor. Porque se nós tivéssemos até evoluído e concluído um plano diretor antes da pandemia, ele ia ter que ser revisto agora. Entendeu? Ele ia ter que ser revisto agora, porque muita coisa já foi alterada aqui de lá para cá, em 2 anos e meio. Pode falar que para a fase, igual eu já escutei, inclusive do pessoal da empresa, falou, não, mas a fase do diagnóstico não mudou muita coisa. Depende do que é muita coisa e do que é onde a gente quer chegar. Então, tem que ser revisto, porque fazendo uns cálculos aqui para apresentar no sistema que faz o monitoramento de saneamento básico, nós temos uma produção de resíduo sólido mês equivalente a uma cidade de 12 mil habitantes.
Então, ou a gente consome pra caramba, ou nós temos mais de 10 mil habitantes. Né? Então, todo mundo aqui está consumindo o dobro da média nacional, ou nós temos mais de 10 mil habitantes. Então, isso impactou bastante de 2 anos e meio para cá. Essa vinda de muita gente para cá, e foi impactado pela pandemia, por outros elementos, e isso tem que ser tudo, né, revisto e colocado na discussão. O evento em si, e aí eu quero parabenizar a toda a equipe do Condema, porque enganja todas as entidades e os participantes, traz esse norte para a comunidade, para o próprio conselho, para a administração. Por isso, quando eu conversei com o prefeito, ele não se opôs de forma alguma. Da primeira vez que eu falei para ele sobre fazer um seminário, ele não se opôs, porque para a administração também é importante saber que pé ficou, de onde nós vamos sair. Então, vamos começar já com um trabalho que seja conjunto, já acenando para o norte, que seja de fato produtivo. Essa é a nossa expectativa, enquanto secretaria, e eu acredito enquanto membro do Condema também. A Gisela falou, não é uma questão de correr atrás do que ficou errado, do que foi feito de errado, é correr atrás do que foi feito de errado para regularizar e normatizar para que a gente consiga, de fato, planejar um Alto Paraíso muito melhor para todos nós. Eu acredito que quem vive aqui, quem mora aqui... Boa noite, seu Lourenço, agora que eu vi o senhor. Quem vive aqui e quem tem esse carinho especial por Alto Paraíso não quer que Alto Paraíso se torne aí uma cidade turística de qualquer jeito. Né? Nós temos duas grandes riquezas aqui, que é o meio ambiente e a nossa qualidade de vida. O nosso povo, a nossa qualidade de vida. Isso atrai em Alto Paraíso. Então, não podemos planejar um Alto Paraíso para que ela se desorganize. Então, graças a Deus que ao longo de 20 anos, o caos absoluto não chegou aqui. Graças a Deus, depois de 22 anos, o caos não chegou. Então, acredito que nós estamos no momento certo, na hora certa, de fazer esse plano para frente. Porque o Alto Paraíso, mais do que tudo, merece esse cuidado, essa preocupação, merece, e eu acho que a comunidade e quem se dispõe a envolver nessas discussões está maduro o suficiente para a gente pensar um Alto Paraíso que vai ser para nós e para os nossos no futuro. Né? Vou ficando por aqui por hora, depois a gente vai conversando, porque senão eu falo demais. Vamos tecendo. Tinha uma pergunta aí no chat de quando tinha sido o nosso último censo, né? Faz 10 anos que houve esse último censo. Naquela época, Sueli, era 7 mil... na época do desenvolvimento do plano diretor, era 7 mil habitantes. Há 10 anos atrás, continuava sendo 7 mil habitantes, e não mudou, de acordo com o censo. Então, quando o Ismael traz essa necessidade de atualização, a gente faz uma brincadeirinha dentro da Câmara dos Vereadores, que daqui a pouco vai ter mais eleitor em Alto Paraíso do que o número de habitantes da cidade. E a gente sabe que... Fala, Ismael. Nós já temos quase o mesmo número de eleitores de habitantes. Já está quase empatado, daqui a pouco passa mesmo. E outra, hoje eu vi uma servidora do IBGE andando aqui pela avenida, não sei se vocês viram. Talvez seja realmente a retomada do censo, porque eles fizeram a contratação aí recente, e quem sabe, né, se for realmente o pessoal do censo, que eu não tive a oportunidade de falar com ela, a gente tem uma surpresa aí em relação ao Paraíso para frente. Né? Eles me procuraram aqui, o pessoal do censo. Não é do censo. Ótimo. O vereador Andrezinho fez várias indicações, a gente também, quando o prefeito foi visitar lá na Câmara, falando sobre a necessidade de ter um novo censo, né, para a gente entender a realidade do município. Você apontou a questão dos resíduos sólidos como um aumento significativo, que tem a ver com o aumento da nossa população, e com isso várias outras problemáticas surgem, né? Eu queria trazer um pouco a voz, antes da gente fazer uma rodada de novo com os participantes, da importância da sociedade civil dentro desse processo, da importância da participação da sociedade civil dentro desse processo. Eu lembro que na campanha do Mandato Coletivo Permacultural, o que a gente não fez nenhuma promessa de campanha, o que a gente queria, como a Sueli falou, né, era entender quais eram as problemáticas da cidade. Então, a gente lançou uma campanha chamada O que falta para Alto ser um paraíso. E aí, em diversas áreas, que, como a gente trabalha com a permacultura, existe a flor da permacultura e 7 pétalas,
né, que é o espaço construído, que é onde a gente trata da expansão urbana do plano diretor, tem o meio ambiente equilibrado, saúde e cultura, enfim, vários setores que, se você só isola um ou outro, fica uma cidade fragmentada. E a integração deles que, então, faz com que a gente perceba essa cidade unificada. Eu queria deixar o microfone aberto para quem quiser manifestar dos nossos participantes, se tem alguma pergunta para os nossos, para as pessoas que estão aqui, né? Não os convidados desse bate-papo, mas se vocês têm alguma pergunta para fazer para algum dos nossos convidados ou algum comentário sobre o que já foi falado até esse momento. Deixo o microfone aberto. Na verdade, vocês têm que abrir o microfone. O Nicolas tem uma pergunta. Oi, Reni, tudo bem? Pessoal, boa noite. Desculpa, eu cheguei uns 15, 20 minutos atrasados, eu não sei se vocês comentaram isso, sobre se vai haver o resgate do que foi discutido no plano diretor, que na gestão passada parou pela metade, né? E já teve um pequeno acúmulo de informação, a gente chegou até a fazer um abaixo-assinado do Eldorado em relação a algumas demandas que a gente tinha. Se isso vai ser retomado, o que vai fazer com essa informação anterior? Alguém tem essa informação? Ismael, você tem? Posso responder. Nicolas, tudo bem? Bom, como eu respondi aqui que a Reni perguntou, na verdade, nós não estamos fazendo o plano diretor, né? A proposta do Condema é trazer um seminário, onde nesse seminário a gente vai fazer justamente um nivelamento de informações. O que é isso? Para muitos que ainda não sabem, eu sei para vocês já é repetitivo, como para a Edna hoje que me procurou, o que é um plano, para que serve aquele beabazinho, e no segundo dia a empresa contratada vai participar para dizer em que pé está do contrato, ou seja, até onde o diagnóstico foi feito, as considerações que foram solicitadas, como algumas a gente sabe, no caso, foi solicitado mais audiências públicas, e aí a gente vai entender aonde que o município se encontra em relação ao plano diretor. Então, a partir disso, discutindo metodologias para dar continuidade, discutindo aonde a gente está e gerando um compromisso entre o executivo, o legislativo e a sociedade civil, a gente vai caminhar com os processos do plano novamente, que o que a gente está falando aqui já em todas as falas, obviamente vai ter que ser revisto, inclusive até o próprio diagnóstico, que já tem uma defasagem aí de quando foi feito. Vai ser trazido tudo o que já foi feito e que resultou nesse momento de diagnóstico, mas a gente vai nesse seminário, até porque o seminário ele não tem um poder de decisão de nada, é importante entender isso, é um espaço de diálogo que a gente está provocando enquanto sociedade civil, para que a gente consiga entender junto à prefeitura como que vai dar continuidade a isso. E para que a prefeitura e os poderes consigam ouvir como que a gente gostaria que fosse. Entendeu? Mas hoje já existe um contrato vigente, renovado, que a gente precisa, o formato que o Condema encontrou para tocar novamente nesse assunto e para trazer a participação social foi esse marco do seminário para que a gente pudesse nivelar essas informações todas e ver quais seriam os próximos passos. Acho que responde, não sei. Ok, obrigado. Eu queria saber se mais alguém quer falar. Eu queria falar. Eu não sei como Fique à vontade, Celi. Eu fico preocupada, eu queria ter colocado isso bem no começo, mas o município está pretendendo fazer um novo plano diretor ou é uma revisão do anterior? A minha pergunta é essa. Porque é uma revisão, Celi. É uma revisão, então melhor ainda, né? Porque se é uma revisão é mais fácil de trabalhar, porque a gente tem um primeiro passo, né? Apesar de ser muito antigo, mas eu acho que não tem muitas... Uma revisão tem que ser feita, é o seguinte, eu perguntaria, esse plano diretor que está aí há tantos anos, qual é a avaliação do uso dele?
ele foi aplicado aonde ou não foi? Porque se ele não foi aplicado, não tem por que revisar. Ou então a gente faz uma revisão teórica. Mas, só dando um exemplo para vocês, o plano diretor ele tem uma série de anexos. Esses anexos são tabelas que são usadas, normalmente são usadas no dia a dia da prefeitura ao fazer, por exemplo, aprovação de alvará de construção. Você tem no alvará de construção que obedecer umas taxas de ocupação do solo, taxa de ocupação do solo, coeficiente de aproveitamento, gabarito de altura, uma série de coisas, né, que estão dentro, são derivadas do zoneamento, inclusive, do plano diretor. Então, eu pergunto, tem várias tabelas lá, eu pergunto, a minha primeira curiosidade é saber se as pessoas, eu não sei se são arquitetos, engenheiros, ou quem aprova projeto e emite alvará de construção, a licença para alvará de construção dentro da prefeitura esses anos todos. Essa pessoa ou essas pessoas utilizaram essas tabelas? Essa é uma ótima pergunta, Sueli. Ninguém sabe responder. Não usam, não usam. Por um tempo, usou-se por muito tempo. Usou-se por um bom tempo. Depois houve um distanciamento, depois uma tentativa de aproximação. Mas eu dizer para a senhora, sempre foi um norte. Sempre foi um norte. Agora, nós tivemos, historicamente, nesses 20 anos, grande problema com relação à composição de equipes dentro da secretaria. E a Secretaria de Obras em si não tem um servidor efetivo com a formação técnica que qualificasse fazer uma apreciação adequada daquelas tabelas, né? E isso é um problema sério. Então, o que a prefeitura sempre teve foi contratação de pessoal para suprir essa necessidade e uma alternância de técnicos para fazer essa avaliação. Alguns mais cuidadosos, com a observação da disciplina legal, e, infelizmente, alguns menos cuidadosos. E aí, ainda aparecem algumas situações ímpares, como estão aparecendo agora. Eu acho que até com a Mel estava conversando isso esses dias. A altura do pé direito é medido... É a altura do pé direito também, Mel, que é medido pelo nível da calçada, pelo nível do meio-fio. Aí você pega um terreno com desnível, os caras estão fazendo 3 fios para trás. Todos os terrenos têm cota de soleira. Pelo menos deve ter. E a cota de soleira é uma referência ao meio-fio. Aí dali você tira, mas o pé direito mesmo, ele é do piso, onde estiver o piso, até o teto. Aí que eu falo, precisaríamos ter, na verdade, a qualidade técnica lá na apreciação, com um pessoal, com mais pessoal para poder atender. O volume é muito grande e a gente tem pouquíssimos profissionais. Isso aí é uma realidade. Por exemplo, eu posso falar? Antes de passar a palavra para você, Edna, só complementando um pouco da resposta que a Sueli fez essa pergunta, na mesa 2 desse seminário, que são as questões legais do plano diretor, é isso exatamente que a gente quer saber. A gente quer saber o que já consta no plano diretor com relação a esses marcos regulatórios de cada eixo temático que compõe o plano diretor, o que o município tem e já aplica, o que o município tem e não aplica e o que está faltando. Quando a população não tem a informação desses dados, fica difícil até dar opinião e até encontrar quem pode solucionar esses problemas e apontar os culpados. Então, o que a gente quer com esse seminário é trazer mais claridade, mais clareza para a população, alinhar esse processo para depois favorecer a participação da sociedade civil durante todo esse processo. Vou passar a palavra para a Edna e você conclui com esse bloco, Sueli, dessas respostas aí que estão surgindo com relação à sua pergunta. Edna, depois Xisa, e a gente passa para você. Eu posso falar? Isso. Boa noite. É o seguinte, eu participei do primeiro plano diretor, eu sou arquiteta,
Eu participei, assim, como sociedade civil, né? Inclusive, eu fiz parte do corpo técnico que elaborou o Código de Obras a partir do plano diretor. Então, de lá para cá, o que eu posso falar, respondendo a sua pergunta, Sueli, é que, inicialmente, na primeira administração, houve uma tentativa, sim, de se levar, sabe, bem assim, a sério, à risca, o plano diretor. Inclusive, o Código de Obras estava sendo muito bem fiscalizado, porque não adianta a pessoa. O que acontece muito aqui é isso. O projeto é aprovado, mas não há uma fiscalização técnica para chegar lá e falar, não, está errado, desmancha e faz de novo. Né? Então, de lá para cá, assim, foi só eu posso dizer que durante uma administração apenas eu vi isso acontecer, e a cidade realmente ela começou a tomar forma mais ordenada. Mas, a partir daí, nas administrações seguintes, a coisa ficou fora de controle, e fiscalização, execução, eu não sei o porquê que não houve a execução. Acho que estava tendo algum problema, que eles não conseguiam executar assim, as coisas que estavam erradas. E não é uma dificuldade terrível chegar para a pessoa e falar, olha, você está errado, você tem que desmanchar isso aí. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Então, nós temos esse problema, essa realidade. A parte técnica da prefeitura, eu lembro que houve uma época que eu precisei chegar lá com todos os secretários da parte de obras, e inclusive prefeito da época, para explicar qual era a função do CREA e qual era a função da fiscalização do Código de Obras, da prefeitura, da administração, porque eles faziam muita confusão, eles achavam que a fiscalização teria que ser feita pelo CREA, a fiscalização do Código de Obras em si. Então, a confusão vem de longe, e complicado. Aqui, infelizmente, as coisas acontecem de qualquer jeito aqui. Não é aquele, eu digo assim, que aquele plano diretor, eu sinto muito, mas eu sou bem assim, eu tenho tristeza, sabe? Porque eu participei, eu vi o sonho acontecendo e ficou na gaveta. É isso que desculpa falar isso, mas eu tenho tristeza em falar, sabe? De ver o que ficou de lá e o que se transformou por falta de uma execução, na verdade. Fiscalização correta e execução. Acontecia, hein, Edna? Porque agora, eu acho que essa geração aqui não está deixando nada escapar. Então, esse seminário ele vem justamente para a gente alinhar o que foi feito e para a gente tomar ação, né? A última mesa, vou passar a palavra para a X, mas eu estou tentando fazer tecer aí com o seminário, né? A última mesa é justamente não é uma cobrança, mas é uma garantia de que tanto executivo quanto Câmara Legisladora, quanto sociedade civil vão se comprometer com o que está sendo levantado nesse seminário. Então, assim, a gente amarrou tão bonitinho esse seminário que não é só informar é essencial. Entender o processo onde a gente está, fundamental. Mas o próximo passo e como executivo, legislativo e sociedade civil vão trabalhar juntas nesse processo para que, de fato, essa revisão aconteça e saia do papel, é mais essencial ainda. Então, por isso que a participação da sociedade civil é a que brilha nesse seminário. Queria passar a palavra para a Xisla e depois devolver para a Sueli. Massa. Bom, primeiro, gratidão. Eu estou aqui enlevada de ouvir a Sueli falando assim, de tanta informação que ela traz para a gente desse histórico, e eu tenho duas perguntas para você, Sueli, porque
Eu estou de acordo com o que foi dito, assim, existe uma questão que quando a gente faz um planejamento da cidade, ele não é implementado, né, os impactos que isso acontecem, e o fato é, né, que Alto Paraíso hoje tem um corpo técnico muito deficiente em diversas áreas, né, não é só nessa questão, né, todas as áreas de saúde, de cultura, de meio ambiente, né, eu acho que o meio ambiente hoje com a atuação do Condema tem sido uma área que está mais aí atuante, trazendo mais essa participação técnica, né? Então, a gente tem sempre a preocupação de trazer a universidade, pessoas que estão trabalhando com o tema para poder embasar as nossas discussões, para que não fique somente o que a gente acha que deve ser feito, né? Então, o Condema tem feito esse papel, né? Mas, infelizmente, a gente tem uma dificuldade de um corpo técnico eficiente que possa nos dar respaldo, que possa fiscalizar e possa implementar aqui na cidade, né? Então, a gente vê as coisas acontecendo muitas vezes até com um despreparo da prefeitura, que a prefeitura emite o alvará sem nem mesmo, às vezes, perceber se aquilo está dentro do regramento, se aquilo faz parte do que a gente fez de acordo, e aí depois a pessoa se vê surpreendida por uma denúncia porque ela recebeu uma autorização da prefeitura para fazer aquilo, né? Então, eu tenho duas perguntas para fazer para você, Sueli, que a primeira é que você disse que se o diagnóstico, né, do plano diretor passado não foi implementado, então ele não deve ser revisto, né, que você disse agora, me corrija se eu estiver errada. E aí a minha pergunta é, mesmo esse sendo diagnóstico, esse diagnóstico tendo sido feito há mais de 20 anos atrás, e com a transformação que Alto Paraíso já teve durante todos esses anos, se esse diagnóstico também não vale a pena ser sim revisto, né, para que a gente possa complementar ele de acordo com as alterações que que são vistas na sociedade, né? E a segunda pergunta, que eu acredito que é o que a gente tem que, né, que a gente pode trazer para esse seminário e para essa revisão de agora, é de levar em consideração da importância que Alto Paraíso e a Chapada dos Veadeiros têm, principalmente nesse momento em que as mudanças climáticas têm sido cada vez mais intensas e têm sido cada vez mais observadas pela ONU e por diversos órgãos internacionais, nos trazendo dados em que em 3 anos o planeta Terra vai estar bem difícil para a vida humana, né? E Alto Paraíso e principalmente essa zona central do Brasil aqui, né, tem essa relevância e tem uma contribuição muito grande com as mudanças climáticas, com o avanço da monocultura e de outras práticas, né? Então, eu queria saber se nessa primeira revisão, nessa primeira proposta, como foi feito esse olhar, né, para essa relevância desse espaço e desse momento, né, da importância do que é a Chapada dos Veadeiros e Alto Paraíso sendo aí a cidade maior, né, da Chapada dos Veadeiros e que pode inspirar outras cidades às ações que a gente desenvolve aqui, né? Então, essas duas perguntas que eu faço para você. Gratidão, gente. Bom, eu acho que a revisão do diagnóstico, aliás, todo o plano diretor, mesmo que ele não seja abandonado, que o trabalho agora está correto, uma revisão do plano diretor, ele tem que ser revisado por inteiro, porque ele tem que ser atualizado, porque os dados mudaram, né? Desde a população, o tamanho da população, até uma série de outras, né? De outros dados que foram colocados aí, todos eles ou cresceram, ou diminuíram, ou se transformaram. Então, a atualização do plano diretor tem que ser feita desde o diagnóstico. Por isso, a minha preocupação com o diagnóstico, quer dizer, o diagnóstico anterior tá lá, mas ele pode, inclusive, ser um primeiro momento de revisão. Exatamente por quê? Porque ele usou uma técnica, usou estratégias e tal, que pode se repetir ou não. Bom, mas, de qualquer forma, o diagnóstico ele é básico, ele tem que ser correto, e a minha preocupação é essa. Se a formulação das questões de Alto Paraíso não forem bem feitas, o plano diretor vai todo errado dali para frente, porque aí as propostas, o remédio não acontece, ou não dá certo, né? Então, o que acontece? Essa revisão do diagnóstico tem que ser feita com muito cuidado e muita seriedade.
Eu acho que a prefeitura, se vai continuar com essa firma, tem que pedir, e vocês, né, da comunidade, o CONDEMA e tudo mais, tem que se arvorar o direito de aprovar o plano de trabalho da consultora, tá? Para ver se esse plano de trabalho realmente está se propondo um diagnóstico ou uma simples descrição. A descrição não vai resolver nada. Melhor nem fazer. Né? Porque descrever numa cidade pequena como Alto Paraíso, qualquer um de nós ou de vocês que moram aí sabem o quê? Sabe descrever a cidade. Né? Então, isso aí é uma... A outra pergunta... Aliás, eu respondi a segunda ou a primeira? A primeira. A segunda... Eu queria juntar nessa segunda uma outra preocupação que eu queria trazer. Nessa revisão, o universo, eu acho que mudou muito em tipo de características e eu diria, qualidade. Alto Paraíso, apesar de não ter tido um aumento de população significativo, é outra coisa hoje, no sentido de até de atração turística. Não sei se eu estou errando. Mas, e a outra é do tipo de ocupação que o município está tendo. Então, no tempo daquele primeiro diagnóstico, a gente não chamava atenção a ocupação urbana da área rural. Então, você colocou, né, Linda, agora, essa situação. Eu pergunto, no diagnóstico, a primeira coisa que eu fui procurar quando eu li o diagnóstico é se tinha um mapa do município com essa ocupação intensa de característica urbana, que são loteamentos e condomínios rurais com características urbanas, são ecovilas, ou chamadas ecovilas, que na realidade são loteamentos, né? Então, como é que está o panorama? Vamos abrir um mapa e mapear isso. A primeira coisa do diagnóstico do plano diretor tem que fazer é onde está o mapa do município com a ocupação territorial desse município. Onde é que se planta soja, onde é que tem lavouras grandes, onde é que está a divisão de terra, onde é que está o pequeno agricultor e onde é que estão todas as manifestações físicas de ocupação urbana. Não é que a gente queira dizer que isso é errado ou certo, não sei, tem que ser analisado. Né? Às vezes até a descentralização urbana é bom, né? Uma vez que a gente tem a qualidade nela. Mas o que a população e o que tecnicamente se diz de uma ocupação desse tipo, que é uma ocupação um pouco diferenciada do resto dos outros municípios. Não sei se vocês concordam. Então, essa preocupação, eu acho que tem que ser inicial também. O novo plano diretor, ao ser revisado, ele vai ter abrangência municipal. Aliás, o Estatuto da Cidade manda que tenha abrangência municipal, mas, em geral, não é feito. Mas aí, no caso de Alto Paraíso, é tão significativa essa ocupação que eu acho que ela tem que aparecer e ser parte do diagnóstico, ser parte das perguntas que a gente tem que explicar e decidir. Aí é o plano diretor que vai dizer, ou a população vai dizer se isso é bom ou ruim para o município. Eu, sinceramente, não sei. É difícil a gente trabalhar um fato concreto desse, que é muito curioso e é muito importante de ser, porque qual é a tendência que ele está tendo? Ele está tendendo a aumentar isso? Qual é o significado desse aumento em termos de meio ambiente? Onde é que estão se desenvolvendo essas ocupações urbanas na área rural? É em cima de área que tinha que ter preservação, ou que tinha que ter outros cuidados? Não sei. E a outra preocupação é nesse
contexto de município, é como é que está sendo feito o cuidado dos lugares de turismo, as cachoeiras, né? Todos esses lugares de visitação turística, tá? Eles estão sendo tratados como? Eles estão sendo pavimentados para dar estacionamento de carro? Né? A impermeabilização do solo é importantíssima, né, em termos de preservação. Então, essas coisas todas, eu acho que tem que ocorrer agora, nesse diagnóstico. E aí eu fico pensando, pô, quem é que pode fazer essa cobrança agora, imediatamente, no momento em que vai ser recontratado, ou já foi recontratado, o plano diretor em sua fase de diagnóstico. Então, muitas questões bem relevantes, eu lhe agradeço muito a sua fala, e dizer que, além de significativo, é complexo, porque a gente não está falando de um centro urbano em Alto Paraíso, a gente está falando de Sertão, de Moinho, de São Jorge, dos assentamentos, Silvio Rodrigues, Ezusa. Então, cada área dessa tem o seu próprio centro urbano, tem a sua própria especificidade desse território, que traz em si mesmo as problemáticas locais. A gente tem uma mesa para trabalhar essas questões que são justamente as especificidades do nosso território, né? O que cada um desses espaços tem, quais são as problemáticas de cada um desses espaços e o que a falta de um plano diretor acarreta no desordamento da cidade, que leva, então, à expansão urbana. Então, essa é uma mesa bem interessante que a gente precisa entender mais a fundo quais são essas questões, porque a gente não pode generalizar Alto Paraíso entendendo o centro aqui de Alto Paraíso, né? Porque essa complexidade se dá de uma forma muito ampla. Queria passar a palavra para o Charles. Opa, desculpa. E é muito importante a participação e a opinião da população nesse problema. Talvez a população nos ajude a entender o problema se a gente passar a ter um diálogo com toda a população, não é só com as representações de grupos. Eu acho que a população por inteiro ela pode ser chamada. Nós fizemos o plano diretor, por exemplo, de Sobradinho, a gente enchia auditório lá e levava com a maior sinceridade o que a gente, como técnico, estava entendendo e queria, e o que eles achavam. Ajudavam demais na discussão e com muita informação que a gente não tinha. Então, eu tenho curiosidade de escutar a população sobre essa questão. Queria falar mais um detalhe desse seminário também, que a gente pensou muito nisso e debateu bastante dentro do GT, do Plano Diretor do CONDEMA. A participação da sociedade civil ela vai se dar dentro das mesas, mas a cada mesa, as mesas são de 1 hora, e a cada mesa tem meia hora de participação da sociedade civil fazendo perguntas, comentários. As respostas que não forem dadas naquele momento vão ser direcionadas para as pessoas das mesas, e depois a gente está vendo uma maneira se vai já ter um site pronto para colocar essas respostas, ou vamos criar um fórum virtual para responder essas perguntas, mas também a gente vai disponibilizar um painel que vai ficar 100% dos 2 dias ali, onde as pessoas vão receber post-its para dizer justamente o que as crianças fizeram na sua época, através dos desenhos. Elas vão dizer as problemáticas e tentar identificar, se possível, já os responsáveis. Porque muitas das coisas que chegam, às vezes, mas isso daí é do Estado, não, mas isso é federal, mas aí ficam jogando de um lado para o outro a responsabilidade. Mas se a gente entende, através da população, o que eles estão vendo, o que nós estamos vendo como problemática, isso tudo vai fazer parte depois de uma mesa, que é a mesa onde a gente vai apresentar um termo de... como é que a gente chamou isso no final, Mel? Um termo de orientação? Um termo de orientação contando os próximos passos dessa revisão desse plano diretor. Mel, tem a ver com isso, porque eu queria... O Charles já está aí cansado com a mão levantada, pode passar para ele primeiro? Tá, então vamos lá, Charles, aí depois eu passo para a Mel.
Boa noite a todos. Representando aqui, até aproveitando, acho que foi bem oportuno a fala da Sueli e sua também, Reni. Eu faço parte da estatística de quem vai estar chegando em Alto Paraíso nos últimos 3 anos, como um dos novos proprietários ali daqueles imóveis do Eldorado. E a minha pergunta está relacionada ao melhor caminho de condução para questões que é o anseio de quem está nesse novo espaço ali de Alto, e que existe um entendimento que houve uma falha tanto no eixo governamental, no aprovamento desse projeto de loteamento, por não estabelecer de maneira mais contundente que o empresário implementasse tudo que era esperado daquele loteamento, e, ao mesmo tempo, de que existe aparentemente um projeto de lei a ser encaminhado, a ser iniciado para a venda de terreno, para que aí sim se implemente tanto calçamento quanto infraestrutura de água ou algo do gênero. Tá? E aí a minha pergunta está no sentido de, uma vez que essa revisão do plano diretor ela tem como escala de tempo e visibilidade de tempo um trabalho de 6 meses aproximadamente daqui em diante, alguns moradores vêm se movimentando talvez até para buscar um acionamento jurídico ou de qualquer outra forma que atenda a esses anseios, porque se uma vez um projeto de loteamento é aprovado na prefeitura, aderente ou não ao plano diretor atual, e o que está por vir, algumas questões têm até um certo de cunho de urgência. E aí, na visão de vocês, não sei a quem endereçar essa pergunta, como que vocês enxergam esse movimento do que não foi feito dessa proposta de loteamento que é existente, que é concreto, está lá já, e como vocês acreditam que é o melhor endereçamento para essas questões que estão em tramitação e que a verdade é que a gente vê um conflito ali de sobreposição de tempos, né? Existe um movimento acontecendo, mas existe um plano diretor a ser desenvolvido. E aí eu queria ouvir vocês que estão do lado aí, tanto de prefeitura, quanto que estão mais envolvidos nessa questão do plano diretor, um pouco da visão de vocês. Obrigada, Charles. Acho que essa pergunta é para quem está com a mão levantada. Pois é. Bom, eu acho que eu vou responder primeiro a pergunta do Charles, depois eu vou fazer a minha fala. A gente já está realmente, eu acho que o Eldorado tem vivido esse conflito agora, e eu vou explicar bem como que isso está caminhando. Dia 12 agora, a gente tem uma reunião extraordinária da Associação dos Moradores, onde eu vou ter a participação do Ministério Público, presencial, ele vem aqui atendendo ao meu pedido. Então, a gente vai ter o promotor de justiça pela primeira vez aqui, um dia para o Condema, que a gente tem aquela nossa reunião extraordinária também, e um dia para a AME. Teremos aí a presença do prefeito, doutor Ismael, secretário de Meio Ambiente, e do secretário de Finanças, o Adão, junto com a gente nessa extraordinária, para que essa informação que está circulando no Eldorado seja elucidada, porque eu acho que assim tem muita coisa que é mito e tem muita coisa que é fato. Eu acho que é super importante essa reunião e vou te convidar, Charles, se você já está lá no grupo, você já sabe que está sendo noticiado o tempo todo aí em todas as redes do Eldorado, né? E não é dessa forma que estão propondo, e acho que isso vai ser bem claro dentro dessa reunião. Preferia que deixar esse assunto para que a gente tivesse, porque ele é longo, muita coisa para falar, e acho que a proposta daqui é falar sobre o plano diretor, mas eu acho que não contrapõe, tá? Vou dar já a minha opinião pessoal, o que eu tenho tentado fazer, eu, Melissa, nos papéis que estou aqui, de presidente da AME, de presidente aqui do Condema, é buscar realmente a solução dos problemas e não culpados. Eu acho que sim, deve correr um processo jurídico de tudo para encontrar, mas assim, quando você conversa com o Ministério Público para ver a importância disso,
um ajuizamento de uma ação pode fazer com que a gente nunca tenha uma drenagem ou que demore 10, 15 anos. Um ajuizamento de uma ação talvez não seja o melhor caminho. Então, eu acho que a gente tem que trazer um seminário, essas zonas de diálogo, para a gente entender, sem isentar culpados, as pessoas que têm que fazer as coisas têm que cumprir, mas eu acho que a gente tem que encontrar caminhos de realizar, que é a mesma coisa que está acontecendo hoje no plano diretor, que eu acho interessante a Sueli falar. Sueli, o contrato é vigente, a empresa está contratada, ela foi contratada por R$149 mil para desenvolver fotometria lá, as imagens, os mapas e a revisão do plano diretor. Isso há 2 anos atrás. Então, esse contrato existe. Ponto. A gente gostando ou não gostando, ele existe. Aí, como que a gente vai dialogar? É esse o cenário que a gente tem criado. Vamos trazer um seminário? Vamos tentar dizer que a gente não gosta? Quais são os meios que a gente tem para comunicar e para conseguir o que a gente quer? Bom, é trazendo para um seminário todos os agentes, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral, as universidades, a população, para discutir, e aí, quando você traz todo mundo para dentro desse cenário, juntos a gente consegue encontrar tanto o caminho para a gente sair com uma pavimentação, uma drenagem de um bairro, quanto para sair com um plano diretor, e aí sim, bom, se essa empresa não era boa, isso é outra seara, que eu acho que corre junto, mas assim, o nosso foco aqui é desenvolver um plano diretor que seja bom para a cidade e que as pessoas usem, que eu achei fantástica essa sua fala, porque não adianta a gente ter um plano maravilhoso que não é aplicado, né? E a mesma coisa no bairro. Para mim, o interesse no bairro do Eldorado é que não a qualquer preço, mas da melhor forma, a gente consiga implementar aí drenagem e pavimentação, que já era previsto num processo anterior, da melhor forma, no melhor momento, que seja antes das chuvas, porque a gente, na próxima chuva, aí na chuva anterior, a gente já teve muito problema. Então, Charles, eu te convido aí de novo para o dia 12, 6 horas da tarde, o Eldorado tem aí reunião extraordinária da AME, com a presença de todo mundo, que vai poder trazer para a gente aí mais informações sobre isso. Responde? E eu queria fazer um convite, a minha fala era para perguntar para a Sueli se ela tem uma disponibilidade. Eu estou com um arquivo final, acredito que seja disponível de todos, mas como eu recebi ele ontem, eu queria encaminhar o arquivo final do diagnóstico, para que você pudesse dar uma olhada, ver se é o mesmo, que você tem conhecimento, e aí seria muito bom essa vista técnica nesse diagnóstico que a gente tem, anterior ao seminário, para que quando a gente for fazer esse processo com a Arimateia, talvez você possa participar desta mesa comigo, que é uma mesa até que eu estou mediando, e que eu acho que falta uma figura, talvez, técnica, que possa ser a Sueli, para, principalmente, já ter estudado o diagnóstico que vai ser apresentado, para que a gente possa fazer esse questionamento ponto a ponto aí, embasado no que ele já tem como documento de entrega, né? É o documento entregue, vamos dizer assim. Se você puder nos ajudar, eu acho que seria fantástico. Você, a Edna, se a Edna quiser, se vocês quiserem fazer um trabalho conjunto de estudar esse diagnóstico, sabe, a fundo, para que a gente chegue lá e fale, isso aproveita, isso não aproveita, joga tudo fora. A gente precisa de um olhar técnico sobre isso para poder... Você pode mandar para mim por e-mail? Posso. Pode? Tá. Posso. Vou te mandar. Depois a gente disponibiliza o e-mail da Sueli. A gente já tem um GT do plano diretor, agora a gente tem que criar um GE, né, que é um grupo de estudos do plano diretor, porque é bem importante a gente entender o que a gente está falando, né? Por isso que esse seminário ele foi pensado logo no primeiro dia, começando com o que é um plano diretor, para que serve um plano diretor, de quanto em quanto tempo ele precisa ser feito, quais são as questões legais que envolvem um plano diretor. Porque se a estrela principal, a pérola de um plano diretor é a participação da sociedade civil, eu acho que o que nos falta muito durante esses processos é justamente a informação. Quando a gente não tem informação, a gente quer participar, a gente não sabe por onde começar, a gente acaba falando coisas que são desperdiçadas para aquele momento, ou a gente acaba perdendo
informações muito importantes por não ter uma metodologia capaz de colher todas essas informações, todos esses conhecimentos. Então, a gente também contemplou a metodologia, e não a metodologia deste plano diretor, mas como deve ser uma boa metodologia de plano diretor. E aí a Sueli falou bastante, um pouco no começo, né, sobre essa parte da metodologia, quão importante ela é, porque o mais importante não é a gente descrever a cidade, é a gente entender a problemática da cidade através dos olhares das crianças, das donas de casa, dos trabalhadores, dos turistas que vêm, né, que quando você falou que a gente tem que prestar atenção, né, o cuidado com os lugares de visitação turística, o nosso turismo é o que é o nosso ganha-pão da cidade, né? Mas isso daí não é tão aproveitado em termos de receita para a cidade, porque, por exemplo, os atrativos turísticos não estão regulamentados. Quando eles não estão regulamentados, não trazem a receita para a cidade. E aí tem uma parte que a gente está vendo como colocar, e acho que vai ser nessa mesa das questões legais também, como que o plano diretor está atrelado diretamente com a LOA, com as leis orçamentárias anuais da cidade, com os PPAs da vida, né, que são os planos plurianuais. Porque se a gente não entende o orçamento, a gente pode ter um planejamento maravilhoso que não vai sair do papel, como as pessoas estavam falando aqui, por falta de orçamento. Inclusive, durante a revisão da LOA, a gente incluiu uma receita, né, uma dotação orçamentária para o plano diretor. E esse eu não sei se a gente está usando algum recurso para esse seminário disso, mas se a gente não entende, não planeja, que foi o que a gente fez com o projeto da castração de animais aqui na cidade, que era uma demanda, é uma demanda muito grande da sociedade, mas se a gente não olha para o orçamento e vê que tem dotação disponível para isso, não adianta a gente fazer leis bonitas para ficarem no papel. Por isso que a gente está tendo esse olhar, essa preocupação de unir todos os atores e atrizes envolvidas nesse processo, executivo, legislativo, sociedade civil, unificada, para a gente, de fato, fazer da cidade que a gente quer o verdadeiro paraíso. Eu estou vendo muitos comentários aqui no chat, eu queria saber se alguém queria usar a palavra, usar a voz, para se manifestar nesse momento. A gente já está quase chegando no finalzinho desse bate-papo, desse Alto Paraíso em Foco. Eu vi que o vereador Andrezinho está aqui presente também, o Paulinho, que faz parte do GT, do plano diretor. Tem várias pessoas aqui que eu adoraria escutar a voz também. Faço convite para se manifestar. Boa noite a todos. Eu sou Dário Ribeiro, sou morador aqui do Eldorado. Gostei muito da fala da Mel, falando sobre buscar alternativas inteligentes. Eu sempre trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente, teve uma época que eu tive que trabalhar com a Secretaria de Habitação dentro do GDF. O pessoal da habitação tem uma visão um pouco diferente do pessoal do meio ambiente. E eu me lembro que eles falavam assim, vocês do meio ambiente têm que entender que a área urbana é a área escolhida para as pessoas morarem. Ali tem mesmo desmatamento, retirada de vegetação, pavimentação, construções, edificações, ruídos, poluição lumínica, né? Ruídos, etc. É onde as pessoas escolheram para morar. Então, vocês do meio ambiente, vocês têm que ter essa sensibilidade de que ali é um ambiente alterado. As coisas realmente acontecem ali dentro. É lógico que os regramentos eles são para evitar excessos e botar uma ordem, porque senão, como aconteceu em Vicente Pires, está virando uma cidade com edificações. E lá era proibido. Eu coordenei o licenciamento de Vicente Pires. Está se perdendo o controle, vai virar uma Águas Claras, Vicente Pires, em pleno Distrito Federal. Então, eu só gostaria de trazer isso porque eu consegui incorporar um pouco essa visão do pessoal da arquitetura, do urbanismo. Que eles falavam, vocês querem fazer o que ocorre nas áreas verdes dentro das cidades. As cidades são locais onde as pessoas moram. É lógico, vão tentar manter manchas verdes, aumentar a sustentabilidade sempre. Mas vocês têm que compreender, aqui é a cidade, que as coisas mudam mesmo, que é diferente. Né? Só lembrando que Alto Paraíso é um lugar muito especial, está na Chapada dos Veadeiros, que é um lugar muito especial, e realmente a gente tem que ter todo um olhar e todo um cuidado. Mas essa visão dos urbanistas, eu acho que foi
interessante trazer aqui, porque o ambiente da cidade é um ambiente de transformação. Ok? Muito obrigado. E essa transformação é que é uma coisa que a gente tem que discutir, inclusive na nossa categoria de urbanistas, que você acha que o plano diretor é um desenho que, às vezes, não consegue ir para frente, não acontece nada, né? Às vezes acontece isso, muitas vezes. Mas por quê? Porque ele é um ideal que não se baseou numa realidade. Então, na realidade, a gente tem... Peraí, me escapou o que eu ia falar. Eu acho que essa questão, vou voltar um pouco, essa questão da disponibilidade, de como se discute o espaço, e aí como se discute esse espaço em termos assim de meio ambiente e tudo mais, eu andei procurando uma porção de informações e, de repente, eu descobri, fiquei maravilhada, não sei, acho que todo mundo aqui que não conhece deveria procurar ver como é que funciona um lugar que é muito parecido, descritivamente, assim, a gente lendo sobre ele, com Alto Paraíso. Se chama Bonito, é um município de Bonito, em Mato Grosso. Alguém de vocês já viu isso? Vale a pena procurar na internet, porque é um modelo incrível que você fica com vontade de repetir o modelo aí em Alto Paraíso. Como é que eles conseguiram integrar? Eles têm até as trilhas, para não afetar o meio ambiente, até as trilhas deles são suspensas. Entende? Então, e o que eles fazem em termos econômicos com a atividade do turismo associada à conservação daquela área é fantástico. Eu acho assim que é uma informação, uma leitura importantíssima para as pessoas que estão interessadas em Alto Paraíso. Dá uma olhadinha, busca lá na internet, Bonito, Mato Grosso. Obrigada, Sueli. Vale a pena. É um objeto de estudo bem grande aqui em Alto Paraíso, inclusive com a questão da taxa de turismo, enfim, de várias coisas que a gente gostaria de se espelhar e de se inspirar em Bonito também. E falando de um outro Bonito, já vou passar a palavra para X, mas pegando essa fala também, tem um outro lugar chamado Bonito em Pernambuco, que reconheceu os direitos da natureza na Constituição da cidade, né, dentro da lei orgânica do município. E quando a gente fala do meio ambiente, às vezes a gente fala eles e nós, a gente fala a natureza e nós, sem entender que nós somos a natureza, nós fazemos parte da natureza. Então está surgindo um movimento já faz algum tempo, mas agora que está entrando em moda, está tendo mais visibilidade, que é a questão dos direitos da natureza, é reconhecer a natureza como um sujeito de direitos. Inclusive, vou estar representando, em nome do Mandato Coletivo Permacultural, vamos fazer a declaração da primeira frente parlamentar global pelos direitos da natureza. Então, a gente está juntando deputados, vereadores, prefeitos, prefeitas, deputadas, vereadoras, que estão trabalhando pelos direitos da natureza, que vai além das questões do meio ambiente, para levar esse nome, então, durante a 10ª edição do FOSPA, que é o Fórum Panamazônico, que vai acontecer agora em Belém do Pará. Então, é um momento global onde a gente está olhando para isso, porque somos muito pequenos e muito efêmeros dentro deste planeta, que a gente vai e o planeta fica. Então, de que maneira a gente quer deixar esse planeta, né? Então, eu queria fazer esse contraponto, assim, ou esse favor-ponto, que é desse entendimento que nós somos a natureza. E quando a gente se distancia dela, é quando a gente permite que as coisas saem do rumo, né? Saem do fluxo natural. E às vezes, né, vossorocas sociais, ambientais, espirituais acontecem na nossa vida e a gente nem sabe de onde veio e por quê. Então, a gente precisa dessa reconexão com a natureza, né? A partir da regeneração dos nossos pensamentos, dos nossos fazeres e das nossas ações. E com isso, passo a palavra para a Xíslia.
Grata, Reni. Você introduziu muito bem a minha fala, assim, eu acho, inclusive, que o próximo passo após o plano diretor, no seminário que o Condema vai fazer também, já dando um spoiler, em setembro, na Semana do Cerrado, que é um seminário sobre mudanças climáticas e o papel da Chapada dos Veadeiros nessa discussão global, né? Eu acho que a gente pode começar a encaminhar justamente esse estudo dos direitos da natureza aqui em Alto Paraíso, porque essa fala do Dálio traz muito o que é o conceito cultural em relação ao meio ambiente, né? O vocês do meio ambiente vem sido tratado há muito tempo, e o vocês do meio ambiente é quem vem falando e denunciando há anos em que o planeta chegaria nessa condição climática que nós chegamos hoje, tão alarmante, né? Então, eu sinto que essa integração do que está são propostas de como a gente vai ocupar sem que a gente ultrapasse o direito da natureza, né? Sem que a gente ultrapasse o direito de que todas as pessoas tenham acesso à natureza ali preservada, uma mata nativa preservada, e que essa ocupação do solo não seja tão desastrosa quanto é o exemplo do bairro do Eldorado hoje, né? É uma ocupação desastrosa, é uma ocupação em que não só devastou o cerrado, mas que traz problemas para a cidade muito profundos. Então, quando a gente tem a aprovação de diversos condomínios aqui em Alto Paraíso, e uma das reuniões do Condema, quando a gente foi avaliar um projeto de condomínio, a gente tem que avaliar desde já. Um exemplo, né? Chegou até o Condema a proposta de um condomínio em que teriam 167 lotes, que teriam ocupação de quase 800 pessoas dentro daquele condomínio. Então, a gente tem que avaliar quais são os impactos dessa ocupação, inclusive na estrutura da cidade, né? Nos hospitais, nas escolas, nas estruturas de estradas, no que está sendo feito naquela área que está acontecendo ali, né? Então, existem hoje exemplos de práticas de ocupação de solos mais sustentáveis aqui na Chapada, por exemplo, né, do tratamento das águas cinzas, do tratamento das águas negras, de como é feita a construção desses espaços, como é pensado o zoneamento desse espaço, né? Então, eu sinto, eu como ambientalista, né, eu estou aqui na caixinha do vocês do meio ambiente, como ambientalista, como ativista, né, e muitas vezes com pensamento conservacionista mesmo, né, da conservação propriamente dita do cerrado, né, desse bioma antigo, né, que traz as águas para grande parte desse país. Eu sinto que enquanto a gente tiver esse pensamento apartado da natureza, a gente não somente está proporcionando que essa ocupação seja cada vez mais desastrosa, como a gente também está, assim, assinando a nossa carta de suicídio, né? E desculpem ser tão drástica dessa forma, mas é exatamente isso que nós estamos fazendo. A gente está, cada dia, escrevendo uma linha a mais da nossa carta de suicídio enquanto sociedade, enquanto humanidade, enquanto a gente não aprender a respeitar que a natureza é um sujeito de direito e que a gente precisa, sim, começar a olhar que a nossa ocupação desastrosa, mal organizada, vai nos trazer graves consequências cada dia mais, né? Então, assim, se alguém tiver a oportunidade, a gente pode mandar. Vamos ver a imagem da vossoroca que existe em função da ocupação do Eldorado. Vocês não conseguem acreditar o que é o tamanho daquela vossoroca e que já foi avisado no começo, quando aquele bairro começou a ser planejado, né? E hoje tem casas que foram construídas no Eldorado que estão a 30 metros da vossoroca e com grande risco de desabamento. Então, essa ocupação, onde aqui é para construir casa, aqui é para fazer mesmo, está colocando em risco, inclusive, as pessoas que decidiram que ali vai ser para construir a casa e onde construíram as suas casas. E está colocando em risco vidas humanas, porque já que as árvores, né, as plantas, os animais não fazem sentido, vamos colocar também que nós, humanos, estão sendo colocado um alvo na nossa testa em relação a nossas atitudes, sem ter um pensamento do todo, da integralidade. Então, eu estou do lado da natureza no sentido de que a gente precisa reconhecer que ela é, sim, um sujeito de direito. E se a gente não fizer isso, nossa carta de suicídio está sendo assinada a cada dia. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, gente. Boa noite. Eu queria fazer uma correção na fala da Xisla, que eu acho maravilhosa a fala dela. A gente chama isso de pertencimento, né? Ou de uma visão una. Nós não somos separados, né? Mas a erosão, essa grande vossoroca, não foi causada pelo Eldorado. Essa vossoroca é causada por bairros da cidade há muito tempo, que vem provocando aquele vossorocamento, ok?
talvez parte do Eldorado possa contribuir, mas ela foi provocada há muitos anos por bairros que já existiam bem antes do Eldorado, ou seja, inexistia um sistema de drenagem de águas pluviais, o que provocou aquela grande vossoroca. No entanto, ela é uma grande preocupação, nós estamos na região sensível de nascentes, nesse aspecto a gente realmente tem que falar dela, mas ela não foi provocada pelo bairro Eldorado, só queria fazer essa correção. Obrigada, Dálio, pela correção. Eu queria também complementar que essa falta de drenagem na cidade está provocando outras vossorocas em outros lugares, né? Mas o meio ambiente ele não é tão visto assim economicamente. A gente está em época de eleição, né? Então vamos falar bem claro aqui como é que funcionam as coisas, né? Estamos no momento onde meu telefone não para de tocar, imagino que o do Sérgio, da Cris, do Murilo também, com relação a candidatos que querem se reeleger ou que querem tentar entrar como deputado federal, estadual, senador, governador, pela primeira vez, ou enfim, dar continuidade ao seu trabalho na política. E a gente sabe que o orçamento, a grana, o recurso vem diretamente dessas pessoas, né? E a maioria destina para saúde e educação. Muitos poucos são os parlamentares que destinam verbas diretamente para o meio ambiente. E aí, em conversa, demoramos, Sérgio e eu estivemos, quando foi, Sérgio? Semana passada? Sexta-feira passada, com o secretário do meio ambiente, Ismael, 4 horas de reunião, e uma delas surgiu essa ideia de que a gente vai buscar agora emendas parlamentares para fazer um planejamento de drenagem de águas pluviais em Alto Paraíso. Porque se a gente já identificou o problema, o que está faltando para a gente tentar solucionar esse problema? É dinheiro que falta? Vamos atrás de orçamento, vamos atrás de emendas. São técnicos, corpo técnico que está faltando. Alto Paraíso tem um potencial gigante, com pessoas brilhantes que tem aí desde do senhorzinho mais simples, a pessoa que tem PhD, pós-PhD, pós-doutorado nessa área. Então, assim, o que falta realmente é vontade política de entender onde que está o problema, como buscar essa solução e implementar isso tudo. Isso tudo tem relação com o plano diretor. Se a gente tem um planejamento para isso, a gente consegue executar. Mas se a nossa visão não está indo nesse aspecto, não está indo nesse sentido, dificilmente a gente vai conseguir implementar qualquer coisa na nossa cidade. Então, o que a gente quer com esse seminário é escutar os anseios da sociedade, mas escutar também. Eu identifiquei o problema, eu já tenho pensado a solução, colocar ali do lado também, porque mais cabeças pensam melhor que uma. Desculpa, né, o clichêzão, mas é o que funciona. E a gente tem um potencial incrível dentro da nossa cidade para fazer com que as coisas andam. A gente só precisa focar um assunto de cada vez para a gente conseguir, então, implementar essas melhorias na nossa cidade. Queria passar a palavra aqui para o nosso co-anfitrião, Severino Lucena, do Mandato Coletivo Permacultural. Então, o que eu tenho escutando aqui mais para o final, entendi até que o Dálio, quando ele trouxe aquele exemplo, ele não estava dando a opinião dele, e sim que ele tinha mudado dentro de uma estrutura e escutado a visão desse outro pessoal, e agora eu acho que ele complementou bem, dizendo que concorda com essa visão mais holística e que leva em consideração tudo. Eu acho que está muito relacionado isso tudo com o que a Sueli trouxe, que é esse levantamento dos problemas do município, né? Se a gente não conversa, como é que a gente vai saber os problemas do nosso município? Se a gente não senta para conversar, não adianta ficar um fragmento aqui dizendo, tá ruim, é assim, assado, e outro fragmento não escuta, e daí tem um outro fragmento lá que também não está conversando, ou podemos chamar de bolha, podemos chamar de câmara de eco, podemos chamar de qualquer outro nome, mas o que a gente precisa para fazer as coisas acontecerem na cidade de forma integrada, de forma mais holística, é diálogo, né? E é elencar esses problemas para poder chegar em solução. Nesse sentido, por exemplo, a maneira como eu vi a ocupação do bairro Eldorado
Não vejo muita diferença com o que aconteceu ou vem acontecendo no Brasil em vários momentos. Eu fui criado em Brasília, eu vi a expansão dos condomínios irregulares. O que eu vejo é que a gente, de repente, acha muito bonito o Cerrado, tem a fauna, tem a flora, tem tudo ali, e, de repente, quando alguém transforma uma área em loteamento, é como se aquilo não fosse mais a natureza, né? E de repente aquilo ali cada pessoa com seus 400 metros quadrados tem autorização para desmatar. E por espelhamento a gente olha para os lados e está todo mundo fazendo, então eu também posso fazer. Então eu gostaria muito que a gente conseguisse fazer essa expansão, pensar essa expansão daqui por diante, porque agora já está acontecendo, já foi, e não é diferente, convenhamos, do que a nossa cultura no país vem fazendo, para levar em consideração isso, sabe? Que nós fazemos parte dessa natureza, nós não estamos separados dela, nós não somos ambientalistas nesse sentido, nós somos o ambiente. Então, como é que a gente pode, sabe? Como é que nós podemos fazer esse tipo de expansão, quando é o caso, pensar a nossa cidade de uma forma que integre a fauna local e integre a flora local. Eu enxergo isso como um desafio imenso. Animais domésticos é outro fronte, que é outra linha que a gente levou adiante, e a interação deles com a fauna silvestre é todo uma outra conversa, né? Mas eu achei importante trazer isso agora nesse final de conversa. Valeu, gente. Obrigada, Sérvia. A gente já está encerrando o nosso bate-papo, mas eu queria refazer esse convite para vocês. Então, dias 3 e 4 de agosto, quarta e quinta-feira, vai rolar, então, o primeiro seminário participativo do Plano Diretor, organizado pelo CONDEMA, Conselho Municipal de Meio Ambiente de Alto Paraíso de Goiás, no polo da UAB, que fica ao lado da Prefeitura. Não adianta só participar dessa parte virtual e não estar lá presencialmente, ou, na verdade, o evento vai ser híbrido, né? Então, vocês podem participar tanto virtualmente quanto presencialmente. A gente precisa da legitimidade da população, replicando as problemáticas e trazendo as possíveis soluções também dentro desse seminário. E eu faço um apelo muito grande, assim, porque não adianta a gente dentro, né, o Severino acabou de tocar o nome bolha, e me veio muito imediatamente a bolha de Alto Paraíso de Goiás, que a gente precisa furar. Então, se vocês puderem ir até os assentamentos, até São Jorge, Moinho, Sertão, e trazer as pessoas de lá também, né, a gente está vendo como que a gente consegue transporte para trazer essas pessoas, mas se vocês tiverem como convidar essas pessoas, influenciá-las para que elas venham também, a voz de todos e todas é super importante durante esse processo. Queria agradecer os nossos convidados e convidadas pela participação de hoje à noite, a todos vocês que participaram também desse processo, com contribuição de fala, ou mesmo que ficaram escutando só, né, desde o começo, estou vendo a participação de várias pessoas assim. O que a gente faz é para isso, né? Eu ia falar para vocês, mas é mentira, para nós, porque nós fazemos parte desse processo, e eu acho que a intenção de todo mundo que veio aqui hoje é contribuir para a gente ter um paraíso real habitando entre nós, né? Que a gente faça parte dessa cidade que é amada e querida por todos e todas nós. Queria passar rapidamente pelos nossos convidados para fazer as últimas considerações e agradecer mais uma vez a presença de todo mundo aqui. Ismael, Sueli, Mel, Xíslia, obrigada pela participação. Obrigado pelo convite. Eu acho que foi muito valoroso para quem pôde participar, né? Oscilou aqui entre 30 e poucos participantes, encerrando com 24 agora, mas que momentos como esse sejam multiplicados, troca de conhecimento, e eu acho que é assim que a gente constrói, né? E, como eu já digo sempre, a Secretaria de Meio Ambiente está sempre de portas abertas para quem queira vir aqui e a gente conversar e dialogar e fazer essas pontes de contato entre todos nós, né?
E, novamente, parabéns ao Condema, parabéns ao Mandato Coletivo por um momento como esse e a todos os participantes. Sueli, muito obrigado, prazer em conhecê-la, já a conhecia por nome, agora virtualmente, e seria um prazer conhecê-la pessoalmente. Tá? Aos demais, né? Boa noite e, novamente, muito obrigado. Vamos ver se ela vem pessoalmente aqui para o seminário, partilhar com a gente. Estou pretendendo. Estou com Fazer planos. essas considerações finais, Sueli? Estou pretendendo ir, me programando. Mas agradeço, viu, o acolhimento de vocês. Eu entrei meio de sola, assim, meio atrevidamente nesse encontro agora, mas eu estava muito preocupada, sabe, com essas situações que eu coloquei aqui. Eu acho que cobrar um plano de trabalho da Arismar é importantíssimo agora. A prefeitura, né, que tem que cobrar. Aqui anotadíssimo. Mel? Eu acho que, assim, eu muito agradecer, foi muito boa a sua participação, Sueli, é tão bacana ver uma pessoa que... Nosso trabalho é todo voluntário, é sempre bacana falar isso, o Condema é voluntário. Então, a gente está aqui à noite, ver você aqui, tanto tempo, participou do primeiro, assim como a Edna, que estava aí, e ainda continua aqui com a gente, preocupada em o desenvolvimento disso, né? Muito legal, é um exemplo para a gente. A gente sempre fala aqui no Condema que a gente tem que formar as novas gerações. Fico vendo você aí, olha como é bacana. Acho que a gente vai estar até o final aí, viu, Sheila? Juntinhos. Vamos aí. Bom, obrigada, gente. Boa noite. Queria convidar todo mundo, como a Reni já falou, para o seminário, e eu também coloquei aí o link da reunião do Eldorado. Sei que é um tema da nossa cidade, que tem muita gente aí envolvida, então também queria convidar vocês para participar dessa reunião extraordinária no dia 12. Obrigada pela oportunidade, Reni. Um beijo para todos. Obrigada. Eu queria só aproveitar, Mel, dar uma notícia boa para todo mundo. Deixa eu só terminar essa roda e a gente abre novamente. Maravilha. Vou passar a palavra para a Xisla. Maravilha. Bom, muito grata, assim, a Mel tocou num ponto que realmente, assim, eu tenho pensado bastante em como que a gente vai formar as próximas gerações para que estejam nessa participação, né? Já que o conceito de cidadania e de ser cidadão é um conceito que é pouco explorado de forma pedagógica entre nós, né? Principalmente aqui no Brasil. A gente não aprende a ser cidadão quando a gente é criança ou na escola. Esse tema não é falado, não é dito, né? Então, é necessário que a gente entenda que essa engrenagem desse funcionamento da nossa relação enquanto sociedade é necessário que a gente cumpra o nosso papel, sim, né, o nosso direito e o nosso dever dessa participação nas discussões das decisões que vão impactar a vida de todos nós, né? Então, para mim é uma honra, porque é uma honra ver você, Sueli, aqui. Eu espero que quando eu tiver mais velha eu possa estar ainda também nessa ativa, orientando as próximas gerações, e também é uma honra por trazer e honrar o papel de muitas pessoas que tiveram antes de nós, né? Então, o Dada, o Peter, né? São gerações de ambientalistas do passado que estiveram aqui em Alto Paraíso, né? Que hoje já não estão entre nós, mas que foram abrindo a facadas aí esse caminho e essa trilha para que hoje aqui o Condema tivesse 21 anos de história e que a gente tivesse garantida a nossa participação e nosso direito de estar aí nessa construção dessas discussões enquanto sociedade, né? Então, me orgulha e me honra fazer parte desse conselho. Este conselho é uma das coisas que mais alegram a minha vida de estar nessa participação, é o que mais me preocupa também, né? Que me traz cabelos brancos, mas principalmente por a gente estar aí tentando trazer esse exemplo da participação social tão importante nesse momento em que a gente precisa, como humanidade, né, no contexto histórico, cultural, econômico, a gente, enquanto humanidade, está precisando rever os nossos acordos de relação, né? Os que existiam já não servem mais, já não representam a mais a gente, então a gente precisa encarar com coragem
de que a gente precisa rever esses acordos e começar a avançar para esse equilíbrio da nossa ocupação e da nossa existência aqui na Terra, né? Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, estamos juntos até aí, o final, né, de todas as questões, porque sempre vão ter questões para a gente tratar. Boa noite, gente. Obrigada, X. Eu queria deixar esse espaço aberto, né? Lembrar que o mandato coletivo permacultural se propôs, desde o começo do nosso mandato, a ter uma participação mais ativa da sociedade, ter um diálogo aberto. Então, se vocês tiverem sugestões também para a gente dar continuidade para esse programa Alto Paraíso em Foco, a gente faz esse programa. A gente tem também um outro projeto que chama-se Tribuna Livre Itinerante, onde a proposta não tem aquela musiquinha, o artista vai, onde o povo está, o político também. Então, a ideia é a gente ir até os bairros, levantar o maior número de pessoas possível dentro daquela especificidade daquele bairro, para trazer, então, as problemáticas e possíveis soluções para a gente encaminhar isso através da Câmara dos Vereadores. Então, muito obrigada a todos e a todas que estão com a gente. Tivemos aí um pico de quase 40 pessoas, estamos encerrando com o entendimento de que esse é um convite para esse seminário do plano diretor, mas que o espaço está aqui aberto para a gente discutir outros temas que envolvam a nossa cidade também. Passo a palavra para o Dálio e me despeço de vocês agradecendo esse espaço. Que reunião maravilhosa, linda, 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 brindado pela Sueli aí. Eu só queria falar uma coisa importante, uma boa notícia. Eu consegui, junto com o Marçal inicialmente, depois ele saiu, nós já regimentamos, e estamos com pessoas maravilhosas e conseguimos registrar no Rotary Internacional o Clube da Chapada dos Veadeiros do Rotary, como sede aqui em Alto Paraíso. Nós vamos tentar trazer recursos para projetos sociais e ambientais para a Chapada dos Veadeiros. Nós estamos com o Roberto, que é o secretário, ele fez a primeira cooperativa ambiental do país, tem 40 anos de cooperativismo, e demais pessoas maravilhosas. O Rotary, inclusive a Mel saiu, já estou falando para ela voltar, ok? Esse clube é uma notícia maravilhosa para a Chapada. O Rotary é um ambiente saudável, um ambiente de companheirismo, apolítico, arreligioso e maior organização da sociedade civil do planeta. Nós vamos trazer dinheiros, recursos para projetos sociais e ambientais, e eu estou querendo aqui, humildemente, abrir as portas do Rotary para quem aqui tiver interesse em participar, ok? E vamos unir aí, trazer sempre uniões, pontes de contato com esse conselho, que ele é muito importante também, não só para o município de Alto Paraíso, mas para a Chapada dos Veadeiros. Então, eu queria dar essa excelente notícia e abrir as portas para quem tiver interesse em participar desse projeto muito especial, espiritual, maravilhoso e buscando a sustentabilidade socioambiental. Só queria dar essa notícia. Muito obrigado. Obrigada, Dálio. Boa noite a todos e a todas e até o seminário.